Aqui é o professor Rafael Kaique mais uma vez, sejam todos bem-vindos no meu canal. Caso você não seja inscrito ou não seja inscrita, aproveita e se inscreva para receber todos os conteúdos exclusivos em atualidades, geografia e história regional e também provas discursivas e redações. Curta esse vídeo, deixe o seu comentário e também não deixa de compartilhar com a galera, os seus amigos concurseiros, para que eles também tenham acesso a essas informações. Nesse vídeo eu quero trazer 4 passos para a produção de uma redação com nota alta. Esses 4 passos partem do meu trabalho enquanto professor de concursos públicos na área de redação e de provas discursivas. Ao longo do tempo que eu tenho desempenhado esse trabalho através de dicas e também de cursos, eu observo uma série de erros que são cometidos pelos candidatos e pelas candidatas, não só na produção de redação, mas também quando eu analiso redações para elaboração de recursos contra a nota preliminar, e a partir desses erros e da possibilidade de melhorar esses erros, eu tenho desenvolvido algumas técnicas que estão tendo efeitos muito positivos. O primeiro passo essencial para a produção de uma redação, e esse passo vale para quem está começando agora a estudar para concursos públicos e aquele candidato e aquela candidata que já estuda para concursos públicos há um tempo, já faz provas há um tempo, já produz redações e provas discursivas há um bom tempo. Mas isso aqui é vital para todo mundo, a gente sempre tem que voltar nisso aqui, que é a formação de um repertório. Esse repertório está relacionado às informações que a gente recebe nos veículos de comunicação, rádio, TV, jornais impressos, veículos tradicionais, assim como também hoje com a tecnologia, a internet, os portais de notícias. De que forma eu consigo construir um repertório de informações? Não é somente você sentar, assistir um telejornal ou você acessar um portal de notícias. Além de você receber essas informações, você deve filtrar essas informações, ter um caderno, isso é muito importante, sempre anotar os principais elementos que são relacionados àquele assunto. E não só assuntos da atualidade, porque redação, algumas provas vão abordar assuntos da atualidade, outras vão abordar assuntos que são de conhecimento geral, são assuntos que possuem grande impacto, grande repercussão na sociedade. Para os assuntos de conhecimento gerais, eu sempre indico a leitura de artigos de opinião, a leitura de editoriais que apontem diferentes pontos de vista em relação àquele assunto. Um contraditório, alguém que defende uma ideia, alguém que é contra uma ideia, alguém que traz uma discussão diferente sobre aquele assunto. Porque quando a gente recebe uma redação, o tema pode ser cobrado de várias formas, a possibilidade de várias perspectivas em relação àquela temática. Então, o essencial, primeiro, é a formação desse repertório. Não adianta nada você dominar a norma culta da língua portuguesa, ter uma boa gramática, respeitar o que se espera em relação às normas e não saber desenvolver ideias em relação ao tema que foi proposto. E nós só conseguimos desenvolver essas ideias quando nós temos um repertório significativo de informações sobre aquela temática. O segundo passo para se produzir uma redação com nota elevada é a leitura. Muitos concurseiros, seja pela falta de um planejamento eficaz, seja às vezes pela procrastinação, acabam negligenciando esse passo, ler. É muito importante você criar esse hábito de leitura. Leitura de jornais, leitura de livros, leituras também nas próprias plataformas digitais, leituras de portais de notícias, leituras de artigos. Quando a gente lê, automaticamente a gente está desenvolvendo a nossa capacidade de entender aquele assunto. Nós desenvolvemos também a capacidade de interpretação de alguns elementos. Isso facilita na hora da prova. Quando você vai chegar lá na prova do concurso, você tem um tempo muito limitado. Você tem que entender o tema que foi solicitado na redação. Quando você já é um leitor, já tem esse hábito de leitura, você lê muito mais rápido, identifica os elementos ali que são importantes, entende e interpreta o tema. A leitura é essencial nesse processo. O terceiro passo para uma redação com nota excelente é a escrita. Não é possível eu desenvolver uma redação sem aplicar aquilo que eu estou estudando. Então você já tem que ter o hábito de treinar a escrever redação. Assim você vai tirando o medo de escrever, assim você vai desenvolvendo
uma escrita muito mais rápida, muito mais dinâmica, porque o tempo é muito curto para desenvolver o texto. Você não pode perder tempo. Além também de treinar a sua própria caligrafia, a letra, porque alguns candidatos e candidatas não têm o hábito de escrever e possuem uma caligrafia, às vezes, com a leitura muito difícil, não são legíveis. E no edital sempre está escrito de forma explícita. É necessário uma letra legível. Às vezes nem eu entendo a letra de alguns candidatos quando eu vou fazer uma correção, quando eu vou fazer um recurso, porque eles não tiveram esse desenvolvimento da escrita. Então comece a partir de agora a treinar a redação. Se você não treina a redação ela é técnica. Você tem que treinar para essa etapa, você tem que se preparar para essa etapa a partir desses elementos. E o quarto passo para você desenvolver uma redação, esse também é muito importante, além do primeiro, que é o repertório, o segundo, que é a leitura e o terceiro a escrita, o quarto é justamente você ter um planejamento em relação ao seu texto. Muita gente me pergunta, professor, eu devo escrever a redação primeiro ou eu devo responder as questões objetivas primeiro? Isso vai muito de candidato para candidato, cada um tem um desenvolvimento que é específico. Eu, particularmente, acho mais eficaz quando a gente, primeiro, olha qual é a proposta da redação, faz a leitura do que está sendo solicitado, seja nos textos motivadores, seja na problemática. Em seguida, comece a responder as questões objetivas e, no momento que você está respondendo essas questões objetivas, automaticamente você já pode começar a pensar na proposta da redação. E ao longo das questões objetivas, as ideias começam a surgir na sua cabeça. A partir das ideias, vá até o rascunho e comece a planejar o desenvolvimento do seu texto. Coloque um roteiro do que você vai escrever, pontue as ideias que você vai colocar, a ordem como você vai colocar essas ideias. Assim, quando você passar esse rascunho, esse projeto de texto para a folha definitiva, você vai correr menos erros, você vai ter a chance de errar menos em relação à estrutura, em relação à coerência, em relação também à objetividade do que você está escrevendo. Pessoal, é isso. Continue acompanhando aqui as minhas dicas. Eu volto logo com mais um vídeo trazendo análises exclusivas. Um grande abraço e até a próxima.